gene supressor, que é o gene que segura o câncer. Então, vamos começar. Qual que é a parte principal da nossa entrevista? É a alimentação. Hoje, você sabe que com fast food, né, essa comida que não é comida, porque existe uma coisa que chama nutrição e alimentação. Se você comer uma comida de fast food, tomar seu refrigerante, você pode estar alimentado, vai matar sua fome. Mas ele não tem os nutrientes adequados, as vitaminas, sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os triglicérides, não tem. Então, você não está nutrido, você está alimentado. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é na nutrição. Se você tem uma nutrição deficiente, o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele não funciona bem. Se ele não funciona bem, você começa a ter uma porta aberta para o câncer. Em outras entrevistas eu já falei com vocês, que a gente tem aquele negócio tal do colesterol, que eu já falei várias vezes, todo mundo sabe a minha ideia de colesterol. O colesterol, o que ele é? Ele é um dos nossos antioxidantes, um dos nossos sistemas de defesa, como vitamina C, que você ingere, como glutationa peroxidase, como catalase, a gente tem vários antioxidantes. E o colesterol é um deles. Então, se você faz uma alimentação errada, você está sendo agredido constantemente, o seu corpo reage aumentando o colesterol. Se você usa o tal do remédio para baixar o colesterol, além de tirar o seu antioxidante, que vai te ajudar no tratamento e na prevenção de inúmeras doenças, uma das coisas que esse remédio faz é cortar uma substância anticancerígena que tem no nosso corpo, que ele chama esqualeno. Se você corta o esqualeno tomando os ditos remédios que abaixam o colesterol, você está fazendo uma porta aberta para o câncer. Então, na minha concepção, o que eu acho que vocês deveriam fazer? Evitar remédios para baixar o colesterol. Colesterol, você se combate com alimentação. Alimentação, você tirar carboidratos. O que acontece? Na Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos, há muito tempo, há mais ou menos 95 anos, mais ou menos, existe uma dieta que chama dieta cetogênica. Essa dieta depois já foi para uma das maiores universidades do país, que é a Universidade de Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, e está lá mais ou menos 45 anos. O que foi em base essa dieta? Eles eliminam os carboidratos. Você usa uma média de 70% da sua alimentação em gordura, uma gordura saudável. O que é uma gordura saudável? Não são esses óleos, ditos óleos vegetais, que muitos usam, né? Tem nos supermercados, que são gorduras trans, que fazem muito mal, porque eu não sei se você sabe que até mais ou menos meados de 1915, 1920, nos Estados Unidos, só se usava gordura animal. E teve assim, um lobby muito grande da indústria alimentícia de colocar os óleos, ditos óleos saudáveis, né? Os óleos vegetais. E até lá não tinha um caso de infarto nos Estados Unidos. Tanto que o Dr. Weithoven, que foi inventor do eletrocardiograma, eles queriam comprar um eletro e só para que não tem infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Isso entrou em volta de 1915, 1920. 1930 foi diagnosticado 30 mil casos de infarto nos Estados Unidos. 1960, 300 mil casos de infarto nos Estados Unidos. Por quê? Os óleos trans. Então, se o óleo trans faz mal, a primeira coisa que eu acho que você deveria evitar, não leve para sua casa, é você usar gordura trans. O que é gordura trans? São os óleos de milho, de girassol, de canola, de amendoim. Isso aí está na lista. Então, você tem que começar com alimentação saudável. O que é o que você deveria usar? A boa e velha gordura de porco. Ou a boa e velha gordura de coco. E antigamente, na nossa época, tinha aquelas latas azuis, todo mundo comia. Isso. De 2 litros, a gente comia aquela, acho que é do coco, que era o nome. Né? A gente, do coco do norte. Do norte, a gente usava aquilo e o câncer, é isso que eu estou te falando, em 1910 era um caso para 33, hoje é um caso para 3. Aí eu quero até te fazer uma pergunta, o que mudou de 1910 até hoje, 2010, foi a data dessa pesquisa? Não foi o gene. Os nossos genes não mudaram, o nosso código genético não mudou. Eles falam assim, não, mas câncer é genético. Pô, mas de 1910 a 2010, o nosso código genético, eu sei, não mudou não. Então, o que mudou? Mudou foi o ambiente ao que a gente está sendo exposto. Isso é que mudou. Porque quando foram estudar o genoma, o código genético, o genoma humano, era mais ou menos esperado 25 anos. Gastaram bilhões de dólares, milhares de computadores, conseguiram bater um recorde mais ou menos em 13 anos, descobriram todo o nosso código genético. Falaram, vamos resolver o problema. Não resolveu nada. Se descobriu que, além da genética, a gente tem uma coisa muito mais importante hoje, que é a epigenética. É como é que você faz, em
influenciando, às vezes, determinados como alimentação no seu código genético para não deixar determinados genes se expressarem. Quer dizer, o gene do câncer, se você usar uma outra substância que faz parte da alimentação, são as crucíferas. O que são as crucíferas? A couve-flor, o nabo, a couve de Bruxelas, o brócolis. Se você comer 2 vezes por semana crucífera, você impede que o gene do câncer ele fique ativo. Fique ativo. Porque existe uma substância chamada indol 3-carbinol. Ela faz uma metilação. Então, quando ela faz uma metilação, cede um carbono para esse gene e ele não se expressa. Então, por exemplo, a pessoa... Então, vamos repetir para o pessoal ouvir. Sim. Essas verduras, né? Sim, então... Que você falou aí. A couve-flor, o brócolis, o nabo, a couve de Bruxelas, entendeu? Então, o que acontece? Você imagina o seguinte, tem aquela história, minha bisavó teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu sou a próxima, vou ter câncer de mama. Não. Com a descoberta da epigenética, a gente sabe como é que você bloqueia, você inibe que esse gene do câncer de mama, ele se expresse. Então, é através do uso de crucífera 2 vezes por semana, ou você mandar manipular, nas nossas farmácias de manipulação, elas manipulam 200 miligramas de indol 3-carbinol em cápsula, você toma todo dia. As mulheres tomam todo dia, isso vai impedir que o gene do câncer de mama se expresse. Então, isso aí é o quê? Genética? Não, é o jeito que você influencia na genética. Chama epigenética. Por exemplo... Agora a pergunta, sim, por que isso não vem acompanhando o dia a dia na medicina? O que eu te falo é o seguinte, você, por exemplo, você vai no médico e você está com dor de garganta. Você pode reparar, você pode ir em 10 médicos, você vai ter mais ou menos 10 tratamentos diferentes para dor de garganta. Cada um tem um jeito de fazer a abordagem dele. Porque quando eu fazia medicina, o pessoal fala, não, que alopatia, esse negócio de remédio que é o certo. Mas eu acho que a gente tem que ter cabeça aberta, a gente tem que pensar um pouquinho. A medicina chinesa, ela tem 5.000 anos. Eles não usam esses remédios tradicionais. Não é possível que ela durou 5.000 anos dando certo e só a nossa está certa. Tem a outra medicina, que é a ayurvédica, que também que é antiquíssima. Entendeu? Está muito certo. Tem a naturopatia, tem a homeopatia, entendeu? Tem a parte alimentar. Isso tudo foi sendo descoberto. Então, por exemplo, o outro jeito de você influenciar na genética é você sabe, meu bisavô teve câncer de próstata, meu avô teve, meu pai teve, eu vou ter. Não. Tem aquele Yakult, tem um Yakult tampa vermelha, tem um mais forte que chama uma tampa verde. Ele tem um lactobacilo que se chama Casei Shirota. Ele é o único lactobacilo que tem do Yakult. Você pode ler, ele só tem Casei Shirota. Então, se você começar a usar Casei Shirota, você mandar manipular um pool de lactobacilos, que aqui a gente faz, 5 bilhões de unidade de fumador de colônia, 10 bilhões, a quantidade que o seu médico quiser passar para você, aqui na Singulares eles fazem, aqui na Bela Farma eles fazem, você pode botar 10 cepas de lactobacilos, além de prevenir a desbiose, quer dizer, uma alteração da sua flora bacteriana, ele vai inibir a expressão de vários tipos de câncer. Se você tiver uma flora bacteriana destruída, que às vezes você vai estar com ela, hoje é difícil ter uma pessoa com uma flora bacteriana boa, por quê? Por excesso de antibiótico, excesso de pesticida, excesso de metal pesado que às vezes tem na água, isso dá uma alteração de flora bacteriana. O intestino não está bom, às vezes cai uma coisa que não deveria ser absorvida, o corpo absorve, aí começa o processo todo a estragar a gente. Então aí eu pergunto, vem aí, então as mulheres podem prevenir o câncer de mama usando, por exemplo, comendo crucífera. Tanto o homem também, que existe câncer de mama no homem, é mais raro, sim, mas a mulher pode fazer o uso de crucífera na alimentação. Outra coisa muito boa que você pode fazer na alimentação, eu estou falando, mas lógico, gente, a gente sabe, a gente não estudou nutrição, quem dá show em nutrição aqui são as nossas nutricionistas, mas como me chamaram para falar sobre o assunto, é lógico que eu tenho que falar alguma coisinha, mas lógico que eu me rendo a todas as nossas nutricionistas que dão um show em mim, sem sombra de dúvida. Mas nessa parte de câncer, é porque eu fiz um curso agora recente de câncer, Dr. Léo Ribeiro, 9 DBTs, 14 horas de câncer, só de câncer, e o incrível é que nessas 14 horas, só 20 minutos falaram de quimioterapia e radioterapia. Outros falaram de todo tipo de tratamento mundial que tem em outros países, de abordagem de câncer, de prevenção de câncer, de tratamento de câncer. A gente fez esse curso, ele tem um curso lá em
São Paulo, que é muito bom. Ele, o que ele faz? Ele reúne os estudos do mundo inteiro, tudo que deu certo, faz um resumo, ele tem uma análise crítica, ele foi professor há muito tempo, ele foi professor da Thomas Jefferson, lá nos Estados Unidos, foi diretor da McSharp Dome, da Novartis. Então, ele faz um resumo daquilo tudo e passa o curso para a gente. Então, essa parte alimentar, uma outra coisa que vocês podem fazer uso é a curcumina, que é o açafrão da terra, que a gente acha no supermercado, aquele tempero amarelo forte, que é o curry. Aquilo ali é um dos melhores anti-inflamatórios que tem. Aquilo ali impede uma coisa que chama angiogênese. Antigamente usava muito açafrão, né? Isso. Eu não sei por que começou a diminuir, né? Então, o açafrão, se comer bastante aquilo, eu não sei se você sabe, aquilo é um melhor anti-inflamatório que tem. Hoje, os laboratórios já descobriram isso, e você já tem cápsula de curcumina, cápsula de curry, como anti-inflamatório. É muito bom. E ele impede aquilo que eu te falei, chama angiogênese. O que é angiogênese? É que o câncer se multiplique, que ele faça a formação de vasos. Que o câncer, a multiplicação é a metástase. Aí quando o câncer vai para um determinado órgão, ele não tem aqueles vasos sanguíneos para nutrir ele. Então ele faz uma angiogênese. E determinados alimentos impedem essa angiogênese. Um deles é a curcumina. Certo? Outra coisa muito boa, você fazer o uso de alho. E bastante alho. Porque o alho tem uma substância chamada alicina. Ele é um potente anticancerígeno. Então, são coisas fáceis. Então, você pode usar o brócolis, a couve-flor, a couve de Bruxelas, o nabo. Você começar a usar o curry, que é muito bom. Entendeu? Por exemplo, tem uma bebida que é excelente, que é o chá verde. Que é conhecido como Camellia sinensis. Eu não sei se você sabe, é a bebida mais consumida do mundo. Então, como é que é o nome científico da... É a Camellia sinensis, né? Você tem o chá verde, chá branco e chá vermelho. É da mesma planta. O negócio é a floração que eles pegam para você fazer o chá. Todo oriental toma chá verde. É maravilhoso, porque o chá verde foi indicativo de prêmio Nobel há um tempo atrás, que eles descobriram uma substância no chá verde, tem um nomezinho danado, entendeu? Ele chama epigalato de catequina galato 9. É uma substância que ele vai lá no seu genoma, no seu código genético, e vai em 2 genes que a gente tem, que chama gene da sirtuína 1 e 2. O que esses genes fazem? São conhecidos como genes da sobrevivência. Ele estimula o seu corpo a reagir de tudo quanto é jeito para poder te sobreviver. Isso existe também na cebola, que é uma substância chamada quercetina, e existe também na uva, que é uma substância conhecida como resveratrol ou transresveratrol. Todos são manipulados, você acha que dá para mais de manipulação. Se você quiser fazer isso como suplementação, ele é muito bom. Mas a pessoa que quer comer, por exemplo, muita uva, cebola, ela está ingerindo esse... Ela está ingerindo, mas ela não ingere a quantidade suficiente. Entendeu? Então, se você quiser fazer uma suplementação, aí vai para o seu médico, isso, ele faz a dose correta. Se você for tomar vinho, você tem que tomar 10 garrafas de vinho para fazer o que uma cápsula faz. Então, o certo é você fazer a suplementação. Certo? Outra coisa que você pode fazer muito bem, que o pessoal fala sobre câncer, é manter a dieta cetogênica. O que eu estava te falando no início? Você usar e abusar da gordura. A gordura que eu estava falando é saudável. Que gordura saudável? É você comer bastante torresmo. Pode comer torresmo o dia inteiro. Frito na gordura de porco. Usar gordura de coco. Você pode comer manteiga. Você pode comer azeitona. Castanha do Pará. Você manteiga pode? Pode à vontade. Pode à vontade. Muito, muito. Não margarina. Manteiga. Você pode comer castanha do Pará. Castanha do Pará você pode comer só 4. Porque ela tem muito selênio. O selênio é um dos melhores anti-inflamatórios que tem. Só que em alta dose ele pode te intoxicar. Então, 4 de castanha do Pará por dia. Castanha da Índia você pode comer a quantidade que você quiser. Azeitona. Então, você tem que comer uma dieta muito rica em gordura. Você pode usar óleo de coco. Tem todas as farmácias aqui de São João. Eu tomo óleo de coco todo dia. Um dos melhores tratamentos para Alzheimer. Se você tem alguém na sua família que tem Alzheimer, que está começando a esquecer as coisas, esquece de remédio, gente. Dá óleo de coco extra virgem. Tem da Natural Life, tem da Cobra, aqui em São João, tem na Bela Farma, tem no Supermais, tem ali em frente a Cavete, na Gessiane, tem um monte de lugar que tem. Ele é muito bom. Você toma uma colher de sopa antes de manhã no café e toma uma colher de sopa depois do almoço. E ele também, você falou? Isso aí seria um dia que eu fico o dia inteiro falando de coco pra gente. O coco é um dos melhores alimentos, ele é a base da dieta cetogênica. O coco, ele fala, mas o coco tem muita gordura, mas essa gordura do coco, 64% dela, ela é triglicéride cadeia média. É ácido capróico, caprílico,
cáprico e láurico. Tem ácido esteárico, mirístico, palmítico, tem um monte de ácido. Mas esses que eu te falei, eles são triglicéridos de cadeia média. O que eles fazem? Eles não engordam, pelo contrário, eles são termogênicos, eles vão gerar calor, eles vão te dar disposição, te dar energia. Esse ácido láurico, quando ele bate no seu estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina, que é um dos melhores tratamentos para fungo, mata verme, mata vírus. Em lugar que está predomina da culinária de cuco, você não tem a doença AIDS, você tem um HIV. O HIV é o vírus, mas ele não vai gerar doença, porque ele diminui a carga viral, ele é muito bom. Então, você fazer o uso de coco, beber água de coco e comer coco, se você tem dificuldade de ficar mastigando aquele coco grosso que faz cocada, rala ele, come ele ralado, pode comer o dia inteiro. Outra fruta muito boa também é o abacate. Ele é rico em glutationa, ele é gorduroso, ele faz muito bem. Posso comer abacate inteiro? Pode comer todo dia, não tem problema. Não come com açúcar, aquela história que o abacate é muito gorduroso. Mas são triglicéridos de cadeia média, é isso que eu estou te falando. Ele é bom, é ótimo, faz muito bem para a saúde. Se qualquer um que entrar na internet da dieta cetogênica, você vai ver que lá na John Hopkins, eles estavam curando, olha bem o que eu te falo, pessoas que têm ataque de convulsão, aquelas crises de epilepsia. Tem no meu YouTube, você digitar meu nome, João Saada, você vai ver os meus vídeos lá, você pode se inscrever lá no canal, é grátis, não paga nada. O primeiro vídeo está escrito assim, dieta cetogênica. Lá embaixo tem um link para você clicar e você ver um filme feito pela Meryl Streep. Foi um filme baseado em fatos reais. De uma criança que tinha 60, 70 crises de convulsão por dia. E já fizeram tudo com ela. O menino estava quase sendo operado no cérebro. A mãe descobriu que a Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos, e a Universidade John Hopkins fazia esse tratamento. Mandou o menino para lá, deixaram ele em dieta 2 dias sem comer nada. E entraram com a dieta cetogênica. As crises foram parando sem remédio nenhum. Hoje o menino não tem crise mais nenhuma. Sada, então quer dizer, a prevenção, é claro, tratamento vai ter sempre. Quem está com a doença vai ter que ser tratado, né? Sim. Mas eu pergunto, a prevenção, então, ela deve ser uma ação do cotidiano. Sim. Então nós falamos sobre o câncer de mama. Não, de tudo. Isso aí serve para qualquer câncer. Qualquer coisa. Porque o câncer é o seguinte, a origem deles é a mesma. Você fala, a origem é genética. A origem genética é de 5 a 10%. 5 a 10% é genética. Entendeu? Você tem vírus, pode causar câncer, lógico que tem. Tem o vírus do sarcoma, que dá o sarcoma de Kaposi, da AIDS. Você tem o HPV, que é a campanha que eles fazem da câncer de útero. Então, tem vírus que dá câncer. Entendeu? E o restante é o ambiente social, é o hábito de vida que você tem.